Tcharam! Ah, mudei. Te enganei, rapaz. Tu achou que ia ficar assim? Fiquei não, te dei um sustinho. Olha pra cá, galera. Vamos com tudo, vamos dar uma animação nessa aí. Vamos. Você que tá dormindo, tu acorda, rapaz. Olha a falta de respeito contigo. Tô brincando. Olha pra cá. Galera, então, chegando ao momento final, né, de aspectos macroscópicos, a gente consegue entender um pouco sobre como a gente vai separar os componentes que existem em uma determinada mistura. Então, nosso objetivo agora é tentar entender os métodos de separação de mistura, análise imediata, perfeito? Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. Quando eu falo em separar mistura, separar componentes, é importante você entender que a gente vai dividir em dois grandes grupos. O grupo de misturas heterogêneas, que são misturas que têm duas ou mais fases, e o grupo de misturas homogêneas. Cuidado você, meu aluno, para você não confundir e falar de uma mistura heterogênea quando eu estou falando de uma mistura homogênea. Então, nesse momento, é importante, maluco, que você saiba misturar, saiba diferenciar o que é uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. A heterogênea é a maior de todas, a homogênea é um pouquinho menor. Então, vamos tentar olhar aqui. Eu listei os métodos, tá ok? Para a gente olhar caso a caso cada um dos métodos e saber quando a gente opta por utilizar aquele determinado método. Meu aluno, presta atenção aqui no seguinte. Estou falando agora de misturas heterogêneas. Quando eu entro numa determinada mistura, é importante você entender qual é o estado físico daquelas substâncias que compõem aquela mistura. Então, quando você, primeiro passo, identifica se a mistura é homogênea ou heterogênea. Segundo passo, identifica os estados físicos presentes ali dentro. Terceiro passo, escolhe o melhor método. Cara, se você olhar para cá, existem, né, listados aqui, 8 métodos para você separar dois sólidos. Pô, professor, qual que eu vou utilizar na hora da prova? Depende da composição, depende de como estão esses seus sólidos. Quem são esses seus sólidos? Quer ver um exemplo rápido, só para você saber quando você escolhe um ou outro? Por exemplo, se eu misturar sal e açúcar. Se eu misturo sal e açúcar, será que é possível separar por catação? Claro que não, né, rapaziada? Então não dá, por exemplo, para eu, mesmo tendo sólidos, né, separar sal e açúcar por catação. Mas dá, por exemplo, de eu separar, por exemplo, o feijão com as suas impurezas. Então, eu vou escolher o melhor método dependendo da composição desses caras. Dependendo de como esses caras aí vão se comportar, vão estar, o seu estado de agregação, por exemplo. Beleza? Então olha para cá e vamos olhar caso a caso. Quando eu estou em mistura heterogênea sólido-sólido, o primeiro caso que vai surgir para a gente é a catação. A sua vovozinha, por exemplo, já deve ter feito isso alguma vez na vida. Por exemplo, a sua avó já, por exemplo, teve lá um saco de feijão, no qual ela jogou em cima da mesa e começou a catar pedacinho de pedra, pedacinho de bichinhos que surgem ali dentro. E só um momento de desabafo. Eu não consigo entender, por exemplo, por que nesse século XXI não surgiu ainda um método industrial para que o feijão chegue para a gente já limpo, né? A gente ainda tem que catar feijão. Olha que coisa doida, né? Já era para ter surgido. Vamos separar a pedra do feijão. Todo mundo sabe que tem pedra do feijão. De repente é porque é cultural, né? Pode ser. Todo mundo, você nunca catou feijão na vida, então você vai ter que catar para você aprender. Tô brincando. Então a catação é um método que a gente usa, né? Ou a gente usa a mão, né, para utilizar, para fazer a catação, ou então a gente usa uma pinça, tá ok? A gente opta pela catação quando o estado de agregação é fácil, é visível pra gente. Perfeito? Levigação, usado bastante em garimpo, né? A levigação é um método de separação de mistura, por exemplo, que a gente usa para separar a areia do ouro, por exemplo. Então a gente tem lá, né, uma mistura de areia e ouro. A gente não consegue, a princípio, né, separar e identificar o ouro de cara. O ouro, por ser mais denso do que a areia, quando eu passo uma corrente de água ali dentro, a água varre o que é mais leve e deixa o que é mais pesado. O ouro, como ele é mais denso, ele fica no fundo. Ele não sai pelo arraste da água. Então a levigação é um método de separação de mistura, no qual a gente usa para separar esses componentes sólidos, a gente vai usar aí uma corrente de água, por exemplo. Tá ok? Entendemos a catação, entendemos a levigação. Ventilação. Você que tem passarinho sabe o que é ventilação, né? De tempos em tempos você tem que pegar lá o alpiste, né, do seu passarinho e soprar para que você tire a casca. Casca mais alpiste são um sistema sólido-sólido,
no qual, nesse contexto, você precisa retirar a casca para o seu passarinho comer, né, o conteúdo ali de dentro do alpiste, beleza? Antigamente, amendoim, a gente pegava o amendoim com casca, esfregava na mão e soprava. Tirava a casca do amendoim, perfeito, arrancava a casca do amendoim, soprava por ventilação e ficava o conteúdo, que era o amendoim ali dentro. Então, a ventilação, a gente tem naturalmente a utilização de uma corrente, não de água como na ventilação, e sim uma corrente de ar, perfeito? Peneiração ou tamização. Esse nome talvez não seja para você muito bom de você talvez nunca tenha escutado esse nome. Mas peneiração sim. Todo mundo já deve ter visto, por exemplo, o cara quando vai fazer uma obra, pega lá areia e vai fazer, por exemplo, cimento, sei lá, que seja. Ele pega lá aquela areia e passa por uma peneira. O que é uma peneira? Peneira é alguma coisa que tem alguns poros. A peneira ela faz com que os grãos menores passem direto e os grãos maiores fiquem retidos nessa peneira. Peneiração e tamização. Tamização antigamente era usado, por exemplo, nos bancos para a gente separar a moeda. Antigamente as moedas, até hoje, né, as moedas tinham tamanhos diferentes. Só que para a gente separar, o que a gente fazia? Usava a tamização, que era uma sequência de peneirações, né, com peneiras com poros diferentes. Então a gente prendia, por exemplo, moedas maiores, depois moedas um pouco menores, e a gente conseguia fazer a separação rápida dessas moedas aí. Perfeito? Então a tamização, a grosso modo, seria como se fosse uma sequência de peneirações. Então está incluso no mesmo contexto. Próximo ponto, flotação. A flotação, quando eu tenho uma mistura de sólidos que apresentam densidades diferentes, a adição de um líquido nesse sistema faz com que esses sólidos ou boiem na água, nesse caso, por exemplo, ou fiquem no fundo desse recipiente. É muito utilizado, por exemplo, para a gente separar areia e serragem. Quando eu tenho areia junto de serragem, se eu jogar água dentro desse sistema, a serragem boia, enquanto que a areia fica no fundo. Então esse processo de flotação ele é muito utilizado. Industrialmente a flotação é bem utilizada também, mas ela é um pouquinho mais complexa. A gente adiciona ali dentro um outro componente, esse outro componente, geralmente um óleo e tudo mais, a gente passa uma corrente de ar e essa corrente de ar faz com que os componentes menos densos fiquem em cima. Tá ok? Então a gente separa aqui mediante a presença da diferença de densidade. Show de bola? Separação magnética ou imantação, o nome é bem sugestivo para a gente. Para a gente optar por fazer a separação magnética, um dos componentes sólidos ali dentro tem que apresentar propriedades magnéticas. Ou seja, eles têm que ser atraídos pelo ímã. Então a gente vai pegar um pedacinho de ímã, passar naquele sistema e aí a gente consegue retirar aquilo que tem propriedade magnética daquilo que não tem propriedade magnética. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem ali dentro, sei lá, areia e limalha de ferro, pó de ferro. Se a gente passa o ímã ali dentro, o ímã atrai naturalmente essa limalha de ferro. Dissolução fracionada. Dissolução é a mesma coisa que dissolver. É isso aí. Então eu pego, por exemplo, uma mistura de sal e areia. Sal e areia, por exemplo. Quando eu tenho sal e areia, para eu separar o sal da areia, eu pego e adiciono, por exemplo, água. Quando eu jogo água dentro desse sistema, eu faço com que aquele sal se dissolva naquela areia, o sal se dissolva naquela água, enquanto que a areia não vai se dissolver na água. É claro que esse método sozinho, ele não faz nada, eu mantenho a mistura. Só que é claro que eu posso partir agora para uma sequência de filtração e de evaporação, que a gente não vai entrar nesse contexto agora. Isso aqui seria uma das etapas para a gente separar o sal da nossa areia. Tem uma questão clássica, o cara fala que vai acampar e deixa cair sal, né, no chão. Quais seriam os métodos que você poderia seguir para você conseguir ter esse sal separado, né, da areia do chão no acampamento? Então, o primeiro passo seria a dissolução fracionada e outros métodos surgirão para a gente separar esse contexto: água, sal e areia. Beleza? Então, penúltimo caso foi esse daí. O último caso, a cristalização fracionada. Isso ocorre, por exemplo, quando eu tenho componentes ali dentro que são solúveis no mesmo solvente. Então repara aqui no seguinte, quando eu jogo um solvente e misturo, né, nos dois sólidos, por exemplo, sei lá, sal e açúcar, por exemplo, né, juntei, os dois se misturam na água. Só que a solubilidade desses caras são diferentes naquele solvente. Então eu faço uma cristalização. Como é que eu cristalizo? Junto, misturo, né, jogo água lá dentro e começo a evaporar paulatinamente esse solvente.
Os que forem menos solúveis precipitam, cristalizam, enquanto que os que forem mais solúveis continuam solúveis naquele líquido. Perfeito? Show?